Olá a todos, começaremos esta série de videoaulas para acadêmicos de medicina com o tema derrame pleural. Primeiro eu queria salientar os sintomas e sinais que são frequentes no derrame pleural. Bom, se o derrame pleural for muito pequeno, você não vai ter quase sintoma nenhum, então o paciente pode estar assintomático também. Mas o mais clássico é que o paciente tenha uma dor pleurítica logo antes da instalação do derrame pleural, né? À medida que vai se instalando o derrame pleural e o líquido vai sendo ocupado entre as pleuras, essas pleuras vão ficar mais afastadas, então o rosar delas já não ocorre mais e daí o paciente deixa de ter essa dor pleurítica. Por outro lado, graus variáveis de dispneia podem ocorrer. Às vezes a dispneia até é um pouco súbita, às vezes, porque apesar do derrame pleural assim se instalando, uma hora à medida que vai ficando mais intenso, o líquido, o paciente vai percebendo em um determinado momento da doença. E antes disso, ele não percebe que tem falta de ar. Então, pode confundir a dispneia início súbito com outras doenças, como por exemplo, embolia de pulmão, né, ou pneumotórax. Em termos desses sinais clínicos, também se não tem o derrame pleural é muito pequeno, ou praticamente não vai haver tanto sinal clínico, né? Até nenhum sinal na ausculta, nem na percussão, nem na palpação. Mas o mais clássico é que você encontra diminuição do frêmito torácico-vocal quando tem um derrame pleural um pouco mais moderado, no local onde está o derrame, né? Quando você pede para o paciente então falar 33, você tem a diminuição desse frêmito nesse local. E também quando você coloca o estetoscópio para auscultar, esse paciente você vai perceber que existe diminuição ou abolição desse murmúrio vesicular dependendo da extensão do líquido pleural. Por outro lado, a percussão vai ocasionar maciçez pétrea, né, que diferencia, por exemplo, de uma outra maciçez ocasionada por uma atelectasia, por exemplo, que não é pétrea, a maciçez é realmente mais intensa, que parece que está percutindo numa pedra. Também temos diminuição da expansibilidade, dependendo do grau do derrame pleural que se forma, né? Quanto maior o derrame pleural, menor a expansibilidade pulmonar. E por último, também graus variáveis de taquipneia, dependendo, né, da quantidade de líquido consequentemente. O raio-x do derrame pleural, como que você vai ver o raio-x do derrame pleural? Bom, o derrame pleural vai ter uma parábola, né, assim, chamada até parábola de Semé, né? É uma parábola, como vocês estão percebendo aí no hemitórax esquerdo, ocupando praticamente toda a base do pulmão esquerdo. Uma hipotransparência importante, né, dessa base do pulmão. Às vezes você pode ficar em dúvida, né, apesar que ali esse raio-x está mostrando que a traqueia não está desviada, mas às vezes pode te confundir com uma telectasia. Se isso ocorrer, você faz um raio-x em decúbito lateral, né, como vocês estão vendo aqui, e o líquido vai escorrer, então a parábola vai escorrer, né? Aproveitando essa imagem, já diria para vocês também que se você tiver nesse líquido pleural mais ou menos o tamanho de 1 centímetro, ou seja, basicamente teu dedo assim na vertical, assim, você está autorizado até a puncionar esse líquido pleural, tendo em vista que existe líquido suficiente para ser puncionado, né? Então, esse é um macetinho também. E aonde você vai fazer essa punção? Bom, a punção normalmente ocorre no bordo superior da costela inferior, como vocês estão vendo ali, porque no bordo inferior da costela, na costela superior, passa então a artéria, veia e nervo, a nave, né? Então você não pode puncionar no bordo inferior da costela superior, e sim no bordo superior da costela inferior. Como isso às vezes você pode esquecer, né? Então uma recomendação é que você funcione no meio exatamente, se um dia você eventualmente esquecer entre uma costela e outra, que aí você não tem chance de errar. A punção, basicamente, você faz um botão anestésico, né? Você faz uma asepsia no local, botão anestésico, introduz a agulha e funciona, principalmente como tinha falado antes, em derrames que tem mais que 1 centímetro em decúbito lateral, né? Ou seja, 10 milímetros, principalmente se ele for assimétrico, né? Porque se for simétrico pode ser tratado de uma congestão pulmonar, e se você fizer diurético, o derrame pode sumir tranquilamente. Então, derrames assimétricos com 1 centímetro, né, de altura no decúbito lateral e não havendo congestão pulmonar, normalmente são fáceis de funcionar. Alguns serviços que têm ecografia
podem se guiar por ecografia no momento da punção. Ali então, o líquido sendo retirado, né? Daí você vai analisar esse líquido para ver se é um transsudato ou um exudato, né? O aspecto ainda, antes de entrar no exudato e transsudato, pode ajudar no diagnóstico diferencial. Por exemplo, se você tiver um líquido hemorrágico, né, você pode pensar em algumas doenças, como câncer de pulmão, embolia de pulmão e até mesmo um acidente de punção, né? Por outro lado, se o líquido for leitoso, né, também te leva a crer que o paciente possa ter um câncer de pulmão por obstrução linfática ou aumento dos triglicerídeos ou uma hipertrigliceridemia intensa. Então, o aspecto às vezes pode ajudar, embora ele não seja tão fidedigno para fazer diagnóstico. O mais importante são os critérios de Light, né, que justamente são relações que se fazem entre a proteína pleural e sérica, coletadas no mesmo dia, né? Então, você pede a proteína pleural sempre no numerador, né? O líquido pleural se coloca no numerador e o sérico no denominador. A proteína pleural pela proteína sérica maior que 0,5 é um exudato, menor ou igual a 0,5 é um transsudato. O LDH pleural pelo LDH sérico, então maior que 0,6 um exudato, menor ou igual a 0,6 um transsudato. O LDH pleural sendo em relação ao sérico maior que 2/3 do limite superior do sérico, seria um exudato, menor que 2/3 um transsudato. Então esses são os critérios mais importantes, que são os critérios de Light. Já outros critérios, né, que não são os de Light, mas um critério mais moderno, você pegar o gradiente da albumina sérica diminuído pelo gradiente pela albumina pleural. Então esse gradiente, albumina sérica menos albumina pleural, né, também se chama de GASP, né, gradiente albumina sérica da albumina pleural. Se for menor ou igual a 1,2 gramas por decilitro, seria um exudato. Mais que 1,2 seria um transsudato. Então, lembrar sempre que as causas do exudato são geralmente relacionadas ao pulmão. Então, por exemplo, as doenças estão no pulmão, né? Você já vai ver as causas daqui a pouco, mas, por exemplo, uma pneumonia, né, uma neoplasia e tal. E o transsudato está fora do pulmão, geralmente uma insuficiência cardíaca, né, uma síndrome nefrótica. Vamos ver as causas aqui. Então, nesse slide aqui, vou colocar para vocês causas de exudato, que geralmente fica mais o líquido menos transparente, ou seja, mais viscoso. Ali estão as causas. Então, geralmente causas pulmonares, uma pneumonia, que pode ser até de origem viral, né, um vírus também, câncer, revascularização do miocárdio, embolia de pulmão, tuberculose, colagenoses, né. Já o exudato, ou transsudato, desculpa, ele é mais translúcido mesmo, assim como estão vendo, assim, mais transparente, né, tem pouca proteína. Ele geralmente a causa está fora do pulmão, insuficiência cardíaca, desnutrição, síndrome nefrótica, cirrose. E percebam que embolia de pulmão tanto pode dar um líquido tipo transsudato quanto um líquido tipo exudato, né? Alguns outros exames como glicose, amilase, FAN, etc. vão depender da tua suspeita clínica. Então, por exemplo, se você pedir a glicose é porque você deve estar suspeitando de artrite reumatoide, ou neoplasia, ou tuberculose, onde a glicose está bem baixa, até mesmo um empiema de pulmão. Já a amilase aumentada você vai encontrar nas pancreatites. Fator reumatoide, FAN e células LE podem estar presentes nas colagenoses como artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. O complemento baixo pode estar presente no lúpus eritematoso sistêmico também e artrite reumatoide. Já a adenosina deaminase é importante assim na pesquisa quando você está suspeitando de tuberculose, né? Quando tem uma adenosina deaminase alta, geralmente acima de 40 unidades. E a biópsia de pleura, né, normalmente se faz necessário quando se suspeita de uma neoplasia. E por último, queria mostrar este slide para que vocês saibam quando drenar um paciente com derrame pleural. Então, o paciente com derrame pleural deverá ser drenado ou quando você tem um pH, né, no líquido pleural menor que 7,2, o que denotaria um empiema de pulmão, né, como por exemplo nesse raio-x aqui. Se você fizer uma tomografia deste paciente, normalmente você vai encontrar que o líquido que esse paciente tem é bem espesso, né, uma densidade bastante alta. Mas o que vai te nortear, na verdade, não é a imagem, sim o fato de na hora da punção você pedir o pH e ele demonstrar que está abaixo de 7,2. Portanto,
Não esqueçam de, além dos critérios de Light, sempre pedir o pH, né, para te nortear sobre se vai drenar ou não vai drenar o paciente. Por outro lado, outro critério de drenagem seria quando o paciente tem um grande e intenso drenagem pleural, né, ocasionando interferência na mecânica respiratória, diminuindo a expansibilidade pulmonar e, portanto, ocasionando insuficiência respiratória. Né? Como, por exemplo, este paciente aqui, onde ocupa mais do que 2/3 do pulmão este líquido. Este tem que ser drenado pelo desconforto respiratório. Né? Basicamente é isso, e até a próxima videoaula.